todos com a paz do Senhor. Aproveitando que você já está de pé, pegue a sua Bíblia para lermos uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Glória a Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, iremos ler nesta oportunidade. Glória a Deus. Você que já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Glória a Jesus. O culto não está encerrando, irmãos, mas é a bênção apostólica. Podeis tomar o vosso assento, queridos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos acostumados, ao final de nossas reuniões, dos cultos que celebramos ao Senhor nosso Deus, serem encerradas com esta bênção, a bênção apostólica. Erguemos as mãos para recebê-la e muitas vezes não paramos para analisar o que ela significa, o quanto ela é importante na nossa vida de cristão, de servo do Senhor Jesus. Glória a Jesus. O quanto ela representa. A bênção apostólica, irmãos, ela não é simplesmente uma frase de efeito que é dita no final de cada culto, mas ela leva a cada cristão a reconhecer a necessidade da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Nesta noite queremos destacar para os irmãos estas três verdades bíblicas contidas na bênção apostólica. Em primeiro lugar, destacamos a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é a causa da nossa salvação. Ela é a dádiva máxima a quem não merece. Ela é uma oferta suprema oferecida a quem é totalmente indigno. Ela é um favor de Deus para cada um de nós, que não somos merecedores, mas recebemos a graça de Deus. E quando falamos de graça de Deus, no sentido bíblico, no sentido em que estudamos na Bíblia Sagrada, temos ela como um favor imerecido e logo associamos ela à salvação, pois a Bíblia Sagrada nos diz que pela graça somos salvos por intermédio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, é pela graça de Deus que fomos alcançados. Nenhum de nós era merecedor ou somos merecedores de estarmos aqui neste lugar e nesta noite estarmos cercando a mesa do Senhor, mas a graça de Deus nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Paulo também disse a Tito que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queridos, a salvação não é uma conquista das obras que praticamos, mas é uma oferta da graça de Deus. A salvação não é uma medalha oferecida àqueles que fizeram jus por ela para conquistá-la. Não, queridos, é um presente de Deus oferecido ou dado aos indivíduos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, que era a nossa situação antes de sermos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Nós não fomos salvos pelaquilo que fazemos para Deus, mas somos salvos por aquilo que Cristo
fez por nós na cruz do Calvário. A graça de Deus se revelou em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por aquilo que nós praticamos, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou, a obra expiatória lá na cruz do Calvário. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela trouxe luz para nós que estávamos em trevas, que estávamos na escuridão. Trouxe liberdade para os cativos que estavam aprisionados, escravos do pecado, como Jesus mesmo disse, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós só merecíamos o juízo de Deus, mas Deus, por sua graça, nos salvou, nos deu a salvação de presente, nos alcançou com a graça salvadora. Bendito seja o nome do Senhor. A graça de Cristo Jesus já alcançou a sua vida, por isso você está aqui nesta noite, por isso você pode adorar o nome do Senhor nosso Deus. Mas, queridos, se a graça é isso tudo que eu tenho dito para os irmãos nesta noite, aonde está a justiça de Deus para salvar um povo tão pecador como nós, um ser tão indigno como eu e você? Ora, querido, o significado da graça, ela se distingue radicalmente do significado de justiça. Justiça, essencialmente, é algo merecido. Justiça fala de uma retribuição sobre um padrão de mérito. Em outras palavras, justiça é merecida ou conquistada através de obras, de condutas que foram observadas previamente, ou que foram determinadas previamente. Diferentemente da graça, que é um presente para alguém que não merece. Justiça é feita para os merecedores, mas a graça é dado de presente para alguém que não merece. Mas engana-se, irmãos, aqueles que pensam que a graça de Deus anula a sua justiça. De maneira nenhuma. Deus continua sendo um Deus justo. Deus continua retribuindo segundo as nossas obras. A diferença, irmãos, ou o fato é que Deus graciosamente para conosco agiu de forma a nos salvar pela sua graça redentora. Mas para isso, a sua justiça foi feita na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ela foi atendida em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo teve que padecer no Calvário a condenação que era para mim, que era para você, para que a justiça de Deus fosse atendida e assim nós pudéssemos ser salvos pela graça de Deus. Então, queridos, neste ponto encontramos Cristo nos mostrando o que de fato é a graça de Deus. O que aconteceu foi que o erro os nossos erros, as nossas culpas foram punidas na pessoa bendita de Cristo Jesus. A nossa dívida foi paga por Ele na cruz do Calvário. Então a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário é a expressão maior da graça de Deus para conosco. Glória a Jesus. E esta graça nos alcançou e por isso estamos aqui nesta noite alegre, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, porque antes andávamos em trevas, mas pela graça de Cristo, hoje andamos em luz. Antes estávamos escravizados pelo pecado, mas pela graça de Cristo, hoje estamos livres para adorar e para servi-lo, para bendizê-lo, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Antes éramos inimigos de Deus, mas hoje, pela graça de Deus, tornamo-nos amigos de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus, pela sua graça redentora que nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, todas as vezes que você ouvir a impetração da bênção apostólica, lembre-se
que a graça de Cristo Jesus te alcançou. Aleluia. E que você já não anda mais em trevas, mas anda agora com Cristo Jesus para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, na bênção apostólica nós encontramos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é a fonte da nossa salvação. Se a graça é a causa, o amor é a fonte da nossa salvação. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em sua plenitude. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele é amor. Ele é a expressão do amor. Na verdade, queridos, por mais que a gente tente explicar e definir o que é o amor de Deus, somente aqueles que já experimentam o amor de Deus, mesmo que de forma limitada, realmente sabe o que é o grande amor de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia enfatiza que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus. Por isso, João, escrevendo no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos alvos do amor de Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que pelo seu amor nos escolheu e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Bendito seja o santo nome do Senhor, pelo seu grande amor com que tem nos amado. Glória a Deus. Todavia, queridos irmãos, é preciso nós entendermos que o sacrifício de Jesus lá no Calvário não é a causa do amor de Deus por nós. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito, ela é a consequência deste amor. Lembre-se que a maior prova do amor de Deus para conosco foi que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 5 e versículo 8. Eu não era digno do amor de Deus, você não era digno do amor de Deus, mas Deus quis nos amar, mesmo nós sendo pecadores. E esse amor foi expresso de tal maneira que Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para vir a este mundo, para sofrer, para ser desprezado pelos homens e para ser crucificado na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele nos amou. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e trazer à memória novamente o sacrifício de Jesus na cruz, a prova do amor de Deus por nós, quando mesmo ainda antes de eu nascer, de você nascer, Deus já estava nos amando de tal forma que Jesus Cristo padeceu a afronta da cruz, aleluia, padeceu o sofrimento da cruz, padeceu o escárnio da cruz, entregou a sua própria vida na cruz, declarando o seu amor para conosco. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Ele nos amou incondicionalmente. Não foi preciso colocar uma condição para Ele nos amar. Ele nos amou da maneira em que estávamos. E deu seu Filho por nós. O amor de Deus, ele é abundante, irmãos. Nós desfrutamos deste amor, mesmo não sendo merecedores dele. Ele nunca desistiu de nos amar e de nos atrair para si com cordas de amor. Deus sempre nos buscou lá perdido no mundo, pelo amor com que Ele tem nos amado. O seu amor nos levou a dar-nos o seu próprio Filho para morrer por pecadores indignos, que era o nosso estado antes de conhecer a Cristo Jesus.
Louvemos a Ele, porque Ele nos amou com este amor que não pode ser definido por palavras. Ele nos amou mesmo nós não merecendo o seu amor. Portanto, todas as vezes que você ouvir a bênção apostólica, sinta-se amado por Deus. Lembre-se que o amor dele por você, independente da situação em que você está, ele continua te amando. Não é que ele queira que você continue nessa situação, mas ele continua te amando e querendo que você se volte para ele, que você o aceite, que você o ame de volta, que você siga a sua palavra, que você se entregue totalmente a ele. Glória a Deus. O amor dele foi total por nós, e ele deseja que o nosso amor por ele também seja total. Por isso, quando ele deu os mandamentos ao povo de Israel, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, ame a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Prosseguindo, queridos, nós temos em terceiro lugar a comunhão do Espírito Santo. Porque quando impetramos a bênção apostólica, falamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo, queridos, é o resultado da nossa salvação. Se a graça é a causa, se o amor é a fonte, a comunhão com o Espírito Santo é o resultado dessa salvação. Deus, pela sua graça, resolveu nos salvar. Pelo seu amor, enviou o seu Filho para morrer por nós. E também nos enviou o Espírito Santo para desfrutarmos da comunhão com Ele. Lembre-se, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você deve ter comunhão com Deus e com os seus irmãos. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Deus o Pai planejou a nossa salvação. Deus o Filho executou a nossa salvação. E Deus o Espírito Santo está aplicando a nossa salvação. Bendito seja Deus. Porque Deus nos amou, o Senhor Jesus morreu por nós. E o resultado é que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E após nos convencer, Ele nos regenerou, nos batizou no corpo de Cristo, nos selou para o dia da nossa redenção e nos dá a bênção de termos comunhão com Deus e com os irmãos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Por isso, João, escrevendo na sua primeira carta, do capítulo 1, no versículo 7, ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação operada em nossa vida foi para que tivéssemos comunhão uns com os outros. E por causa desta comunhão do Espírito Santo, nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Nós somos filhos da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos varas ou ramos da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Somos membros um dos outros, porque fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom é podermos desfrutar desta comunhão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mesmo, irmãos, sendo diferente um dos outros, nós somos um em Cristo. Nós devemos ter unidade na diversidade. Mesmo sendo diferente, sermos um. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não devemos competir uns com os outros, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que nós devemos cooperar uns com os outros, porque se uma parte do corpo se machuca, todo o corpo sente a dor. Então, já que somos membros do mesmo corpo,
devemos cuidar um dos outros, porque se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra com ele. Isso faz parte da comunhão que o Espírito Santo opera em nossas vidas. Portanto, devemos desfrutar desta comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Bom é poder ter o Espírito Santo conosco, porque a Bíblia diz que Ele foi enviado do Pai para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai estar presente em nossa vida. Por isso Paulo pôde afirmar que somos o templo e que Ele habita em nós. E Ele habitando conosco, devemos ter comunhão com Ele, devemos desfrutar da presença dEle conosco. Aleluia. Eu espero que nesta noite, através do Espírito Santo, que tem comunhão contigo, que tem comunhão comigo, já tenhamos a oportunidade de dizer Abba Pai, dizermos que somos filhos de Deus e desfrutarmos da presença de Deus conosco, aleluia, do poder dele sobre nossas vidas, da alegria da salvação em nossa vida, aleluia, e podermos juntos glorificarmos e exaltar o seu santo e precioso nome. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que a bênção apostólica foi impetrada, lembre-se, você está debaixo do amor de Deus, da graça do Filho e da comunhão do Espírito. Aleluia. Isso é mais do que motivo para vivermos alegre. É mais do que motivo para estarmos ansiando pela vinda de Jesus Cristo, para estarmos com Ele na glória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Obrigado, Deus abençoe.